Olá! Neste vídeo vamos falar sobre como fazer cortes e furos em porcelanatos. Antes de começar, verifique se você tem à disposição todos os equipamentos de proteção individual necessários. Corte reto com máquina de corte manual. Você vai precisar das seguintes ferramentas. Fazer um risco reto na peça, delimitando a área a ser cortada. Posicionar a peça sobre a máquina. O risco deve estar alinhado ao vidia. Apoiar as extremidades da peça sobre um suporte, deixando-as no mesmo nível do centro da placa. Efetuar o risco com o vidia, aplicando uma pressão suficiente para marcar a peça e não para cortar diretamente. Travar as guias e aplicar a força necessária para separar os recortes da peça. Corte reto com serra circular elétrica. Você vai precisar das seguintes ferramentas. Utilizar ferramentas adequadas com discos diamantados próprios para porcelanatos e de ótima qualidade. Eliminar possíveis folgas nos equipamentos, evitando a vibração do disco, a fim de evitar o aquecimento excessivo, reduzir a poeira e facilitar o corte. Fazer um risco reto na peça, delimitando a área a ser cortada. Não forçar a máquina. Acompanhar somente a rotação do disco. Não apoiar sobre a peça. Evitar a aplicação de força em outra região da peça alheia à região do corte. Realizar o corte em 3 etapas, sendo o primeiro superficial, o segundo até a metade da espessura da peça e o terceiro para finalizar. Promover o corte úmido, de preferência com um bom volume de água, a fim de evitar o aquecimento excessivo do disco. Executar o corte sempre no sentido da rotação do disco e nunca ao contrário, evitando a vibração do disco e, por consequência, a ruptura da peça em local indesejado. Corte quadrado ou retangular. Você vai precisar das seguintes ferramentas. Delimitar a área a ser cortada. Apoiar toda a extensão da placa sobre uma superfície plana e estável. Fazer um furo com broca diamantada no ponto de formação do ângulo de 90 graus para o alívio das tensões. Dica: inicie o furo com a broca levemente inclinada. Segure firme até começar a cortar e aos poucos deixe a broca reta para furar o círculo completo. Em seguida, utilizar a serra circular elétrica para unir os pontos. Promover o corte a úmido e de preferência com um bom volume de água, a fim de evitar o aquecimento excessivo da broca e disco. Corte circular. Você vai precisar das seguintes ferramentas. Delimitar a área a ser cortada. Promover o corte na peça com auxílio de uma serra-copo diamantada com o diâmetro do furo desejado. Dica: inicie o furo com a broca levemente inclinada. Segure firme até começar a cortar e aos poucos deixe a broca reta para furar o círculo completo. Para todos os cortes, caso venha a ser necessário, para um melhor acabamento lateral e suavização das bordas, indica-se a utilização de um rebolo ou esponja diamantada. Continue nos acompanhando para mais dicas como esta. Helena Porcelanato.